O Procon aqui de São Paulo já estava monitorando os postos de combustíveis na semana passada, né, para criar ali um patamar para o consumidor, para o motorista acompanhar essa redução ou não de preços. O Felipe Salto, que é secretário da Fazenda aqui do estado de São Paulo, conversou também conosco no Jornal Gente mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes, admitiu que não há como o estado obrigar os postos a baixar os preços. São Paulo está fazendo a sua parte. O ICMS aplicado agora sobre a gasolina é de 18%, não é mais de 25%. A expectativa é que você tivesse na prática, né, ou pelo menos em tese, uma redução de cerca de 48 centavos no preço médio. Isso não necessariamente ocorrerá porque depende da evolução do preço do petróleo, que é uma variável que está fora do controle do governo do estado e mesmo do país como um todo, e depende também do que os postos de gasolina vão fazer, se vão repassar todo esse espaço gerado pela redução do ICMS ou se não repassarão. Não tem como. Ele usou essa expressão, o secretário Felipe Salto usou uma expressão que eu gostei muito, né? Em outro momento da entrevista, quando ele se referiu ao mesmo assunto, ele disse: é preciso verificar se os postos vão repassar a redução do preço da gasolina ou vão encarteirar essa diferença. É ótimo, porque é o exemplo mais bem dado dessa história, né? Por quanto tempo eles vão encarteirar esse ganho, que a gente sabe que é muito, né? Você imaginar 48 centavos por milhões de litros, né? Quanto que dá de ganho aí pro posto, que é de alguns dias só esse repasse pro consumidor. A gente vai seguir acompanhando, estamos monitorando de perto aí. Amanhã a gente já retoma esse assunto certamente na programação da Rádio Bandeirantes, porque se há uma margem aí, pelo menos um lastro mínimo que seja, então, para reabastecer os postos com combustíveis, então que seja dado esse tempo mínimo, mas que seja rápido para que o consumidor não saia prejudicado. E é a economia, né, Cláudia? Afinal, preço de combustível hoje influencia diretamente na inflação no nosso custo de vida. Hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um seminário em Lisboa, falando que, para ele, segundo ele, a questão do custo de vida aqui no Brasil, a inflação já caminha para uma situação de estabilidade. Segundo Roberto Campos Neto, o pior já passou. Vamos destacar aqui o trechinho do Roberto Campos Neto. A gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração de inflação. Os últimos 2 números foram, acho que pela primeira vez, dentro da expectativa. A gente acha que o pior do momento da inflação no Brasil já passou. A gente tem algumas medidas que estão sendo desenhadas pelo governo, que a gente precisa entender qual vai ser o efeito dessas medidas no processo inflacionário, e ainda não está claro, mas é importante dizer que o Brasil, né, fez o processo antecipado. Acreditamos que a nossa ferramenta é capaz de frear esse processo inflacionário e vai frear o processo inflacionário, e a gente acha que grande parte do trabalho já foi feito. O ponto que me chamou a atenção nessa apresentação do Roberto Campos Neto, Cláudio, foi um gráfico que ele apresentou explicando que o Brasil sempre trabalhou com uma taxa de inflação pouco acima da média mundial. Historicamente, o Brasil trabalha dessa forma. E ao contrário de outros momentos, neste momento, o Brasil está acompanhando a curva mundial de inflação, por pior que seja, né? Ninguém gosta de inflação, tá ruim demais. Tá duro acompanhar custo de vida, equalizar orçamento com o que a gente tem que pagar mensalmente, né? Mas, infelizmente, é um processo mundial, né, Cláudio? Exatamente, é um processo mundial, envolve consequências dramáticas, né? Na Europa, por exemplo, que não sabe, na era do euro, né? Não é nem do euro, na era da União Europeia, né? Desde lá da comunidade, que chamavam de comunidade de países, de comunidade europeia, desde aquela época até agora, já lá se vão 4 ou 5 décadas, né? Nunca se viu uma inflação tão elevada quanto agora, acima de 8%. Os Estados Unidos a mesma coisa. Eu acho que os Estados Unidos, desde a época da independência, nunca viu uma inflação de 9,5% como está vendo agora. Então, assim, é um problema mesmo que está sendo enfrentado por todo o mundo, como decorrência essa crise econômica ainda é decorrente da crise da pandemia, multiplicada pela guerra, né, e pela escassez de petróleo, não é escassez, mas essa mudança toda aí que a gente viu nos preços do petróleo e dos combustíveis de uma maneira geral. Isso é que puxa a inflação para cima, inclusive aqui no nosso país. Exatamente. Quinzenal marcou 5 horas, 15 Agora minutos. Você botou aí uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em Lisboa. Isso. Ele deve estar participando de mais um daqueles converscotes ridículos que são promovidos em Lisboa,
para fazer o que mesmo? Fórum Jurídico de Lisboa, que está puxando. Esse Fórum Jurídico de Lisboa é promovido pelo ministro Gilmar Mendes. Ele faz meia dúzia desses fóruns ou desses eventos por ano agora. Antes era anual, daí, enfim, a coisa acabou engrenando e chegou a esse ponto, né? Eu morei em Portugal 5 anos e tenho amigos queridos que ainda vivem lá em Portugal e diplomatas e tudo mais, e eles me dizem a mesma coisa, né? É que em Portugal esse evento é considerado a coisa mais jeca que você puder imaginar. Mais jeca. É um evento assim meio ridicularizado, porque quem é que participa desses eventos? São apenas autoridades brasileiras falando para brasileiros. Para quê? Por que não fazer isso aqui, né? Tantos espaços em São Paulo, tantos espaços em Brasília, Rio de Janeiro. Vai lá, quer fazer em Comandatuba? Tudo bem, vai lá para Comandatuba. Mas precisa mesmo fazer com que o cidadão brasileiro, pagador de impostos, pague passagem para o presidente do Banco Central, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do governo, parlamentares, uma revoada de deputados e senadores, é essa gente que está na plateia. Tudo isso pago por nós, quer dizer, são eventos que até a plateia é por nossa conta, né? Então, assim, tem que acabar com isso, né? Que coisa vergonhosa, é um negócio meio vexatório isso. E esses meus amigos são pessoas assim, jornalistas, advogados, empresários e tal. Todos eles ridicularizam esses eventos e falando, inclusive, um deles me falou essa expressão, disse que é das coisas mais jecas que tem o nosso país. Mas deixa eu te contar uma coisa, Cláudio. Se não fizer assim, não dá para tomar vinho nacional nem comer alheira. É por isso. Principalmente por conta dos outros. Exatamente. 5h17.